Olá, a live do Bunker está de volta para produzirmos aqui um pouco mais de conhecimento na série Vamos Entender a Esquerda. Hoje o tema é a desconstrução da esquerda pós-moderna. Esse quinto episódio ele tende a ser um pouquinho mais longo, porque existem vários detalhes desta esquerda pós-moderna, que é o resultado da mutação que o movimento marxista sofreu ao longo do tempo. Então nós temos a gênese com Marx, a experiência revolucionária armada com Lenin e Trotsky, nós temos aí a inclusão de um novo modelo revolucionário, não através de armas, mas através da hegemonia intelectual e midiática. Nós temos aí a escola de Frankfurt, que nós vimos no episódio passado, que já trabalha em cima de uma construção psicológica e intelectual da sociedade. E agora nós vamos esmiuçar com muito mais detalhes esta esquerda que a gente vive no século XXI. Toda a luta pela hegemonia política começa por uma definição do inimigo. Mas sendo a política o âmbito por excelência do antagonismo, é claro que essas definições nunca podem ser neutras. Não estamos aqui no campo da probidade intelectual, nem no das pautas verificáveis de objetividade e precisão. Toda luta política aspira a mobilizar um capital emocional, se apoia em recursos retóricos, tenta arrastar o antagonista para um terreno de jogo arranjado. Nesse contexto, aquele que determina os códigos linguísticos vence o jogo. Não em vão, a hegemonia consiste precisamente nisso, em um jogo, ou mais exatamente, em jogos de linguagem. O pensamento hegemônico de nossos dias, tudo isso que o politólogo norte-americano John Font batizava há anos como progressismo transnacional, impôs de forma esmagadora sua definição do inimigo. Todo aquele que se enfrente à sua visão messiânica do futuro, um mundo pós-nacional de cidadania global, no qual uma governança mundial deslocará as soberanias nacionais, se verá imediatamente apelidado de reacionário, de ultraconservador ou de populista, quando não de algo pior. Cabem poucas dúvidas. No debate público atual, quase todas as cartas estão marcadas, ainda que a linguagem nunca seja neutra. Hoje ela está mais enviesada do que nunca. Poucos diagnósticos mais errôneos entre os formulados no século XX do que aquele que profetizava o fim das ideologias. Hoje, a ideologia está por todas as partes. A prova é que assistimos à imposição de uma linguagem extremamente ideologizada, ainda que de forma subreptícia e com o nobre aval de poderes e instituições. Mas uma linguagem ideologizada, ainda que por sua onipresença pareça invisível, essa linguagem existe e é um instrumento de uma sociedade de controle. O controle começa sempre pelo uso das palavras. Mas que tipo de palavras? Como se organizam? Se tentarmos uma classificação superficial, podemos distinguir várias categorias. Por exemplo, as palavras armadilha, aquelas que têm um sentido ressignificado ou usurpado. Um exemplo: tolerância,
diversidade, inclusão, solidariedade, compromisso, respeito. As palavras fetiche, promovidas como objetivo de adoração. Exemplos: ilegais, nômade, ativista, indignado, mestiçagem, as vítimas, os outros. Os termos institucionais, senhas da superclasse global: governança, transparência, empoderamento, perspectiva de gênero. Os achados da correção política: zonas seguras, ação afirmativa, antiespecista, animalista, vegano. Os idioletos universitários com pretensões científicas: construto social, heteropatriarcal, interseccionalidade, cisgênero, racializar, subalternidade. Os eufemismos destinados a suavizar verdades incômodas: flexibilidade, mobilidade, para adocicar a precariedade laboral, reformas, para designar os cortes sociais, humanitário, para acompanhar uma intervenção militar, filantropo, mais simpático do que especulador internacional, redesignação de gênero, mais sofisticado do que mudança de sexo, interrupção voluntária da gravidez, é menos brutal do que dizer aborto, pós-verdade, disse da informação que não segue a linha oficial. Protagonismo especial tem as palavras polícia, as palavras polícias. George Orwell chamava de blank words, que cumprem a função de paralisar ou aterrorizar o oponente. Exemplos: problemático, reacionário, nauseabundo, ultraconservador, racista, sexista, fascista. Destaca-se aqui a linguagem das fobias: xenofobia, homofobia, transfobia, serofobia e por aí vai, que busca converter em patologias todos aqueles pensamentos que choquem com o código de valores dominantes, pensamentos que inevitavelmente formarão parte de um discurso de ódio. Sem esquecer as palavras tabu, aquelas que denotam realidades arcaicas, inconvenientes e perigosas. Exemplo: pátria, raça, povo, fronteira, civilização, decadência, virilidade, feminilidade. A nova língua, ou newspeak, do politicamente correto, tem duas características. Primeira, transmite-se de forma viral pelo mainstream midiático. A segunda, sua utilização funciona como um código ou aval de conformidade com a ideologia dominante. O objetivo da nova língua, como George Orwell demonstrou na sua obra 1984, é determinar os limites do pensável. Por isso, a hegemonia constrói seu próprio vocabulário, decide sobre seus significados e se atribui o monopólio da palavra legítima. Dessa forma, qualquer fagulha de rebelião contra o pensamento único se encontra já de início encaixado no campo semântico do inimigo. Mas que inimigo é esse? Os objetores ao pensamento único necessitam definir com o que se enfrentam aqui. E como estamos falando de relações de antagonismo, a definição, longe de ser neutra, deve conter um elemento pejorativo que assegure sua eficácia política. Os objetores ao pensamento único
devem construir seu próprio campo semântico, devem aprender a jogar os jogos de linguagem. Mas quem manda aqui? Nos estudos sobre filosofia da linguagem, é um lugar comum citar uma famosa passagem de Alice através do espelho, de Lewis Carroll. Recordemos o episódio. Alice dialoga com Humpty Dumpty, o grotesco personagem em forma de ovo, criatura do folclore inglês. Em um dado momento, Humpty Dumpty utiliza palavras com um significado aparentemente alheio ao conteúdo da conversa. Quando Alice o critica, o diálogo segue da seguinte forma: quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty, em um tom desdenhoso, ela quer dizer o que eu quero que diga, nem mais, nem menos. A questão, insistiu Alice, é se pode fazer com que as palavras signifiquem tantas coisas diferentes. A questão, concluiu Humpty Dumpty, é saber quem manda. E isso é tudo. Em sua fabulação, Lewis Carroll capturava de forma simples algo que, anos mais tarde, se converteria no grande campo minado da filosofia pós-moderna: o questionamento da ideia de significado, o desafio às teorias tradicionais da linguagem e da cultura, o pós-estruturalismo e a desconstrução. Basicamente, o que os filósofos da linguagem viriam dizer era que a linguagem se constitui em uma série de jogos e que os enunciados ou declarações se agrupam em tipologias diferentes, que dependem de regras compartilhadas e produzem uma relação entre os falantes, da mesma forma que os jogos demandam regras e geram uma relação entre os jogadores. Nesse sentido, os diálogos podem ser vistos como uma sucessão de manobras. Falar é lutar, no sentido de jogar. A conclusão essencial de tudo isto é que, ao ganhar uma rodada, ao replicar de forma inesperada, ao alterar os termos do debate, ao dissentir frente à posição dominante, podemos alterar as relações de poder, ainda que de forma imperceptível. A questão é saber quem manda. Aquele dos jogadores que aceite como próprio o campo semântico do inimigo ou que maneje um código linguístico obsoleto, perdeu de antemão. A luta pela linguagem forma parte de um grande fenômeno pós-moderno, as guerras culturais. Nossa aldeia global está imersa em um grande jogo. Esse jogo pode ser definido acudindo a um conceito nascido no mundo anglo-saxão: as guerras culturais. O que esse conceito quer dizer é que a política transbordou o âmbito estrito das doutrinas políticas e dos programas eleitorais. Hoje, mais do que nunca, como viu Antônio Gramsci há quase um século, tudo é política. Tradicionalmente, é a esquerda quem melhor compreendeu isso e, por isso, ela politizou absolutamente tudo. A linguagem, certamente, mas muito especialmente tudo aquilo que concerne a vida privada e os aspectos mais íntimos da pessoa. Na parte que lhe toca, a direita, inspirada nos princípios do liberalismo clássico, abandonou a vida privada ao árbitro de cada indivíduo e se centrou na gestão da economia. Uma direita gestora frente a uma esquerda de valores. Essa tem sido, grosso modo e simplificando muito, a situação durante as últimas décadas. Mas algo mudou nos últimos anos. O primeiro resultado tangível dessa mudança se viu nos Estados Unidos, o laboratório principal dessa esquerda de valores que segue
constituindo o pensamento hegemônico. Os meses que precederam a vitória de Donald Trump em 2016 não foram uma campanha eleitoral, mas mais precisamente a culminação de uma guerra cultural que se vinha travando há anos. Para além das estridências do personagem, o importante de Trump é o fenômeno social e cultural que representa e que tornou possível a incubação deste inesperado terremoto político. O que ocorreu foi que, diante da ditadura do politicamente correto, as forças dissidentes haviam começado a construir seu próprio campo semântico, a quebrar o marco linguístico definido pelo inimigo ou pela esquerda progressista. As guerras culturais se configuram como um conceito-chave para os anos vindouros. A velha direita, a chamada direita civilizada, com seu discurso legalista e tecnocrático, se encontra neste terreno completamente perdida. Confiando em sua superioridade intelectual, acreditada, segundo ela própria, pela gestão econômica, essa direita se limita a assumir como próprias as cruzadas culturais definidas a partir da esquerda, transcorridos os prazos preventivos de aclimatação. A razão de fundo é que, em realidade, essa direita assume o mesmo marco mental que a esquerda. A história tem um sentido que segue o curso do progresso. Mas voltando à pergunta anterior, para os dissidentes frente ao pensamento hegemônico, como definir o inimigo? A coisa se complica após a irrupção, durante os últimos anos, de um novo elemento, uma esquerda populista estimulada pela crise financeira. Em realidade, isto não constitui nenhuma surpresa. A chegada do populismo de esquerda se viu preparada durante as últimas décadas pelo predomínio esmagador nos âmbitos cultural, acadêmico e midiático da esquerda pós-moderna. Existe uma relação de continuidade entre os novos movimentos de esquerda. Chamem-se populistas, radicais, de extrema esquerda ou o que seja, e a esquerda pós-moderna. Ambos compartem os mesmos dogmas, o mesmo substrato social, a mesma mitologia progressista. Ambos são o ecossistema natural do perfil politicamente correto. Ambos são coetâneos do período de máxima expansão do neoliberalismo, uma coincidência nada casual a qual nos referiremos mais tarde. Para qualificar o pensamento dessa esquerda pós-moderna, alguns utilizam o termo de marxismo cultural. Para qualificar essa esquerda populista, muitos continuam referindo-se ao comunismo ou ao neocomunismo, como se este fosse uma ameaça real, como se este tivesse a capacidade de reproduzir a experiência totalitária do século XX. Mas essas definições respondem a categorias obsoletas. Não nos encontramos aqui diante de um marxismo cultural, nem diante de um marxismo puro, e muito menos diante de um comunismo. Ao contrário, a esquerda pós-moderna, e esta é a tese central que defendemos aqui, tem muito pouco de marxista e muito de neoliberalismo cultural puro e duro, advindo do grupo social-democrata. Mas isso é algo que à primeira vista não parece tão evidente. É muito certo que a esquerda radical usa e abusa de uma retórica retrô, o antifascismo em primeiro lugar, e reclama para si o patrimônio moral das lutas progressistas do passado. Mas com isso, a única coisa que faz é parasitar uma épica revolucionária que não lhe corresponde,
Na verdade, a aposta ideológica da esquerda, em todas as suas variedades, da social-democrata a mais radical ou populista, se inscreve de fato na agenda da globalização neoliberal. E se seu pensamento é às vezes qualificado como marxismo cultural, isso obedece ao peso da velha linguagem, assim como a rotina mental da direita habituada a categorizar como comunista tudo que lhe desagrade. Mas não nos encontramos às vésperas de um assalto aos céus leninista, nem de uma socialização dos meios de produção, nem de uma ditadura do proletariado. Ao contrário, é o da ditadura de uma superclasse ou overclass mundializada, apoiada em técnicas de governança pós-democrática. Um cenário no qual a esquerda radical oferece as funções de acelerador e comparsa, preparando o clima cultural propício a todas as fugas para a frente da civilização liberal. Frente aos desafetos, a esquerda radical assegura, com seu zelo vigilante e histeria correntista, uma função intimidatória e repressora que adquire tonalidades parapoliciais. Tarefas, todas elas perfeitamente homologadas pelo sistema. De onde vêm, pois, os equívocos? No mundo das ideias, não há preto e branco. O vocabulário atual do politicamente correto se nutre, sem dúvida alguma, de uma incubação no pós-marxismo da escola de Frankfurt e seus epígonos. Aí está a origem de um desentendimento. O suposto caráter marxista da ideologia, hoje dominante, que a guerra cultural antimundialista deveria desfazer de uma vez por todas, se quiser assumir uma definição eficaz do inimigo. Convém, para isso, fazer um pouco de história. Costumava-se considerar que o fim do marxismo, enquanto ideologia política, teve lugar em 1989, com a queda do socialismo real e o colapso da União Soviética. Mas o certo é que o marxismo havia sido enterrado muitos anos antes, e que muitos de seus sepultadores passavam-se por discípulos de Karl Marx. Na verdade, o acontecimento que provou ser o canto de cisne do marxismo foi a Revolução de Maio de 1968, o momento em que o movimento operário foi deslocado por um sucessor, o esquerdismo liberal libertário. Mas a epifania progressista dos estudantes de Paris e de Berkeley havia sido prefigurada, com várias décadas de antecipação, pelo corpus teórico, também chamado de teoria crítica da escola de Frankfurt. Foram os intelectuais do Instituto para a Investigação Social, fundado em 1923, nessa cidade alemã, os que provocaram a partir de dentro a implosão do marxismo. Muitas das ideias e temas propagados por esses intelectuais se encontram na origem dos condensados ideológicos que hoje conformam a ideologia mundialista. Desde seus primeiros anos e durante sua etapa de exílio nos Estados Unidos, a escola de Frankfurt apartou no sótão da história o dogma central do marxismo ortodoxo, o determinismo econômico, a ideia de que são as condições materiais e os meios de produção que determinam o curso da história, a visão fatalista de um triunfo inevitável do socialismo. O que interessava para os intelectuais de Frankfurt
era a ação na superestrutura, posto que são as condições culturais mais que a economia que determinam a reificação e a alienação dos seres humanos. Algo que George Lukács já apontava em História e Consciência de Classe, obra fundadora do marxismo ocidental. Não em vão, todos os luminários da escola, Marx, Horkheimer, Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, se centrariam quase exclusivamente na crítica cultural, deixando de lado todas as questões econômicas. O que nos leva ao segundo golpe, ainda mais letal, que a escola de Frankfurt daria ao marxismo ortodoxo. Ao concentrar as suas denúncias na reificação e na alienação dos seres humanos, e não nas condições econômicas da exploração capitalista, estes intelectuais deslocavam o fim último da transformação social. Esta já não se reduziria à abolição das injustiças sociais, mas se concentraria na eliminação das causas psicológicas, culturais e antropológicas da infelicidade humana. Nesta linha, esses autores se esforçariam para estabelecer passarelas entre o materialismo histórico e os pensadores alheios a esta tradição, tais como Sigmund Freud, o chamado freudomarxismo, ou em um improvável exercício de malabarismo intelectual, o próprio Nietzsche. Na realidade, a escola de Frankfurt é uma bagunçada oficina de ferramentas intelectuais, onde se pode encontrar de tudo. As instituições e as intuições mais brilhantes caminham de mãos dadas com os amálgamas mais precários e uma crítica extremamente perspicaz da modernidade e de suas condições de desenvolvimento se vê misturada com uma obstinação utópica fadada ao dogmatismo. Tudo isso banhado em uma atmosfera de virtuosismo e de elitismo intelectual que selava o estranhamento definitivo entre os intelectuais orgânicos e as pessoas comuns, ou seja, entre a inteligência progressista e o povo. A escola de Frankfurt oferece um grande paradoxo. Partindo do marxismo, ou melhor, de uma interpretação humanista da obra de Marx, seus teóricos preparavam o terreno para a ideologia orgânica da globalização neoliberal. A primeira ponte entre os dois mundos tem muito a ver com o fetiche ideológico desses intelectuais, a ideia de utopia. Para a escola de Frankfurt, a utopia não é um dia do juízo ou fim da história, no sentido marxista, o advento de uma sociedade sem classes, mas insuflando uma nota de realismo, admitem que mesmo que nunca alcancemos a salvação ou redenção final, a manutenção do ideal, o sonho da redenção, é um bem em si mesmo, posto que nos impele a uma melhora indefinida da humanidade. É o princípio esperança, definido pelo filósofo Ernst Bloch. Sob a tabela implacável da utopia, o presente se vê, assim, submetido a uma acusação perpétua, se vê impelido a avançar pelo caminho do cosmopolitismo e da tolerância em prol da sempre distante miragem utópica. Mas não se trata aqui de uma utopia coletivista do tipo da sociedade comunista, do marxismo clássico. Desde o momento em que se vincula a uma ideia de felicidade pessoal, a utopia frankfurtiana
concerne fundamentalmente ao indivíduo, o que nos conduz à segunda grande ponte com o neoliberalismo. Que a felicidade, enquanto reivindicação individual, é um velho fetiche do liberalismo. É algo que não demanda grandes demonstrações. Basta, para isso, ler a Constituição dos Estados Unidos. A contribuição da Escola de Frankfurt consistiu em canalizar, rumo a essa reivindicação, uma parte do capital teórico do marxismo, fazendo uma remodelação dele como uma espécie de filosofia humanista e relegando seus enfoques de classe e suas aspirações revolucionárias. A chave mestra para isso consistiu na descoberta do jovem Marx e dos manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, com suas inclinações utópicas e sua visão de um homem novo e liberado do egoísmo, da crueldade e da alienação. A revolução contra o capitalismo se substituiu por algo parecido a uma tentativa de transformação da condição humana. O socialismo passava assim a se identificar com uma forma de tratar as pessoas mais do que com um modelo institucional e político. Aqui se consuma o autêntico enterro do marxismo. Frente às categorias materialistas e positivistas do marxismo, empenhadas em uma analogia com as ciências naturais, a Escola de Frankfurt enfatizava os elementos éticos, subjetivos e individuais da teoria crítica, de forma que esta se configurava como uma teoria geral da transformação social. Por sua vez, emporeada por um desejo de liberação entendida em um sentido individual. A liberação e a emancipação eclipsavam, assim, o objetivo da revolução e se fundiam no horizonte utópico de uma felicidade orientada ao desenvolvimento social. Não é estranho que Wilhelm Reich, com seus trabalhos sobre sexologia, ou Erich Fromm com obras como O Conceito do Homem em Marx, alcançaram grande popularidade e foram amplamente lidos nos meios radicais nos Estados Unidos. O que restava, então, do marxismo? Uma retórica, um jargão acadêmico, uma dialética opressores versus oprimidos, uma casca de romantismo subversivo a serviço do único sistema que, de fato, torna tangível esse graal utópico da liberação individual indefinida. O liberalismo libertário no cultural, o neoliberalismo no econômico, o que é dizer, o capitalismo em seu estágio final de desenvolvimento. A primeira regra da guerra cultural é saber ler o inimigo. O legado da Escola de Frankfurt é rico demais para ser lançado no saco cômodo do marxismo cultural. De fato, boa parte de seus postulados admitem uma leitura de direita. O caso mais evidente e interessante é a perspectiva antiprogressista desenvolvida por uma parte desta escola. Um dos paradoxos da teoria frankfurtiana consiste em sua crítica sistemática da modernidade. A realidade trata-se da única crítica da modernidade e da ideia de progresso, que foi formulada a partir da esquerda, ou pelo menos a partir de uma tradição não conservadora ou não reacionária. Possivelmente seja também a mais brilhante das realizadas até a data. A experiência de Auschwitz e a conseguinte ruína do otimismo progressista são as bases sobre as quais se constrói a obra seminal de Max Horkheimer e Theodor Adorno,
dialética do esclarecimento. Nessa obra, o que ambos autores vêm dizer é que, depois de tudo, talvez o preço a pagar pelo progresso seja alto demais, e que os ideais racionalistas, quando absolutizados, revertem em seu oposto, em um novo irracionalismo. Em seu enfoque crítico sobre o iluminismo, os dois autores rechaçam a narrativa tradicional, que enfatizava a revolução das instituições, as ideias políticas ou o progresso tecnológico, e se concentram em uma crítica antropológica. Os danos causados pelo desdobramento da razão instrumental em uma sociedade totalmente administrada, com seus corolários de reificação e alienação da pessoa. A partir desta perspectiva, o panorama da modernidade e do progresso poderia ser muito sombrio. Há, portanto, na Escola de Frankfurt, uma abertura a um certo conservadorismo cultural. Não em vão, Horkheimer assinalava que, assim como há coisas que devem ser transformadas, há outras que devem ser preservadas, e que um verdadeiro revolucionário está mais próximo de um verdadeiro conservador do que de um fascista ou um socialista. Mas, aceitas estas premissas, a diferença com uma autêntica crítica de direita é clara. Ali onde esta teria posto a ênfase na denúncia da uniformização cultural, no desenraizamento identitário e na ruptura do vínculo comunitário, Horkheimer e Adorno têm um enfoque individualista. A denúncia da perda de autonomia pessoal, o rechaço aos processos de dominação que afligem o indivíduo. Seja como for, a crítica frankfurtiana à modernidade segue sendo uma pílula dura de tragar para a vulgata progressista e para o pensamento positivo de nossa época. Por isso, mesmo continua sendo uma contribuição para todos aqueles que, seja a partir da direita ou a partir da esquerda, desejam acometer uma desconstrução teórica da modernidade, do iluminismo e do progresso. Mas o gênio do liberalismo consiste em sua capacidade de absorver todas as críticas, sua habilidade de transformá-las em oposição controlada. O êxito da teoria crítica marcou sua integração nas instituições, algo que os próprios Horkheimer e Adorno já haviam previsto quando assinalavam que, na medida que uma obra adquire popularidade, seu impulso radical se vê integrado no sistema. O liberalismo descartou a parte mais autenticamente subversiva, a crítica da razão instrumental, a análise da dessacralização do mundo, a reivindicação dos valores não econômicos, a denúncia do consumismo, o rechaço da mercantilização da cultura, a advertência sobre a perda do sentido, e adotou seus postulados mais individualistas e libertários de emancipação e de rechaço à dominação exercida pela família, pelo Estado e pela Igreja. A dialética negativa desenvolvida pela Escola de Frankfurt serviu assim de instrumento para toda uma geração de radicais americanos e europeus empenhados em uma reconfiguração profunda da sexualidade, do ensino e da família. A um nível teórico mais profundo, a dialética negativa se enlaçava sem solução de continuidade com uma nova geração mais radical e carente dos escrúpulos conservadores de Horkheimer e seus amigos. A geração do pós-modernismo e do pós-estruturalismo,
de Foucault e de Derrida, da desconstrução e da ideologia de gênero. A partir dos anos 1970, se assentariam as bases de uma nova cultura e de um homem novo. Ficaria livre o caminho rumo ao neoliberalismo. A maior astúcia do diabo é fazer com que acreditemos que ele não existe. A maior astúcia do neoliberalismo consiste em adotar todas as formas possíveis, inclusive a do anti-neoliberalismo. Ao fim de 2017, o Banco Bilbao Vizcaya patrocinava a publicação de um luxuoso volume chamado A Era da Perplexidade. Repensar o mundo que conhecíamos, com o objetivo de reunir as reflexões de uma série de especialistas internacionais sobre os grandes rumos da ciência, da tecnologia, da economia, dos negócios e das humanidades. O volume é apresentado como produto da comunidade online Open Mind, patrocinada pelo Banco Bilbao Vizcaya, se abre como um artigo do presidente do banco, Francisco González, que oferece uma análise resumida sobre a revolução tecnológica, a qual gerará a médio prazo mais bem-estar, crescimento e emprego. O autor assegura que, sem dúvida ainda, há no mundo centenas de milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema e bilhões cujas condições de vida são muito deficientes. Mas, em conjunto, o curso da economia global não avaliza o sentimento de insegurança, frustração e pessimismo que se vem observando cada vez mais. Até aqui, tudo normal. É o tipo de discurso institucional, mesurado e balsâmico que esperamos de um banqueiro. O curioso começa depois. Entre o florilégio de textos reunidos, não falta nenhum dos tópicos favoritos do progressismo transnacional: a crítica do populismo, a prédica feminista, a denúncia da pós-verdade e a ameaça russa, o perigo de Trump, o mantra das reformas, as bondades da globalização. Mas entre os artigos chama a atenção o que é aportado por um universitário canadense. Uma furibunda diatribe contra o neoliberalismo, unida a uma exaltação do anarquismo e dos movimentos antissistema. O autor constata os horrores do pesadelo neoliberal, que é uma sombra escura, mas assegura que, ao final, tudo desembocará em um novo amanhecer, porque há raios de esperança que vêm trazer luz ao mundo. A pergunta é: como? Através das políticas pré-figurativas de esquerda, em cuja vanguarda estão os movimentos antissistema, os ocupas, os zapatistas, os indignados, os coletivos pró-migrantes e, inclusive, as táticas de black bloc dos antifa violentos. Mas se lermos com atenção, e em meio ao êxtase anarquista, vemos a que veio o autor. Ao se referir às críticas que, à época, alguns observadores fizeram do movimento Occupy Wall Street, por não propor exigências claras de transformação social, o autor assegura que, se este movimento houvesse apresentado tais exigências, teria com isso legitimado as estruturas de poder e, portanto, teria debilitado seu compromisso com a democracia participativa. Em outro lugar do texto, o autor dirige um ataque ao acadêmico marxista David Harvey por assinalar este último
que a atitude anti-estatista do anarquismo reforça, de fato, os valores neoliberais. Continuando, nosso autor assinala que, apesar de todas as maldades neoliberais, as políticas pré-figurativas nos dão a oportunidade, aqui e agora, de mudar nossa vida cotidiana e de criar um mundo novo no interior do velho. E para encerrar, o professor antissistema entoa um hino à responsabilidade, pessoa, professor antissistema, individual e intransferível, como único meio de transformar o mundo. Façamos realidade por conta própria a visão do que mais nos convém. Se queremos alterar a direção do planeta, devemos fazer o trabalho duro nós mesmos. É um caminho pelo qual não podemos ser dirigidos. Soa familiar? Verdade. As cantilenas do self-made man, o sonho americano, a iniciativa privada, a sociedade civil, a liberdade de escolher e por aí vai. Traduzido, tudo isto significa nada de líderes, nada de luta organizada, nada de projetos coletivos, nada de programas políticos, nem de revoluções. Sim ao protesto fotogênico, sim à algazarra estéril, sim ao berreiro adolescente, sim ao ativismo samaritano, sim ao turismo altermundista. Ao fim e a cabo, o sistema permite e, ademais, nos oferece nichos individuais para tornar nossos sonhos realidade. O que são, afinal, as ONGs solidárias, as startups ecológicas, as multinacionais de comércio justo, os financistas filantropos e o charity business. Tudo isso está claro se formos responsáveis, se nos aplicarmos e trabalharmos duro, porque o importante é manter nossa autonomia, reinventarmos a nós mesmos e eliminar as fronteiras de nossos mapas. Toque final sem fronteirista. Resumindo, após o pacotinho antissistema e neoliberalismo. O caso anterior é só um exemplo anedótico, mas eloquente, do gênio supremo do neoliberalismo. Sua capacidade camaleônica de fazer-se invisível, de fundir-se no espírito do tempo para adotar uma máscara de esquerda, neste caso, a dos anarquistas, antissistema e outros figurantes no circo mundial do neoliberalismo. Por que as diatribes contra o neoliberalismo são patrocinadas pelos bancos? Porque os gurus contestadores são convocados pela mídia, reverenciados pelas universidades, adulados pelas instituições. Porque os subversivos recebem honrarias e subvenções? Porque o pensamento alternativo se expressa quase sempre em publicações de prestígio? A resposta é simples, porque na maioria dos casos participam plenamente no desdobramento do capitalismo, favorecendo as mutações sociais e culturais exigidas pelo mercado. Os caminhos do neoliberalismo são tortuosos. Pós-marxismo, teoria queer, teoria pós-colonial, teoria do reconhecimento, feminismo de terceira geração, pós-estruturalismo, transhumanismo, altermundialismo, estudos de gênero, estudos de descapacidade, estudos disto e daquilo. Todo um arsenal teórico, ideológico e social impulsionado, em sua maior parte, a partir dos Estados Unidos da América. Como assinalam Cedric Biagini e Carnino,
em um livro, essencialmente, o autêntico pensamento alternativo de nossa época, ao se encarniçar na destruição dos modos de vida e de produção tradicionais, ao estigmatizar todo vínculo com o passado, ao exaltar a novidade, os processos de modernização incessante e a potência liberadora das novas tecnologias, esta falsa dissidência estimula a engenharia social necessária para o pleno desenvolvimento do neoliberalismo. A esquerda radical é o companheiro perfeito para esta viagem, a partir do momento em que, com sua retórica progressista, alimenta o mito do caráter conservador, retrógrado e repressivo do neoliberalismo. Uma operação de distração que não faz senão mascarar a verdadeira essência deste último e que adorna de enfeites subversivos todas aquelas forças sociais que servem apenas para escorar o mesmo sistema que juram combater. Maquiavélico, não parece? Mas ainda assim, não se trata de qualquer conspiração. Trata simplesmente de uma dinâmica, de uma evolução adaptativa do capitalismo em sua fase atual, o neoliberalismo. Se existe uma técnica neoliberal por excelência, esta consiste no uso do narcisismo como sedação das massas. Ao construir seu projeto sobre uma ontologia exclusivamente individualista, o homem empresário, definido por seus desejos, por sua imagem e por seus projetos privados, o neoliberalismo promove um amor de si individualista que redunda no eclipse do político, na impossibilidade de qualquer projeto de transformação coletiva. As correntes alternativas que surgiram nos últimos anos, o altermundialismo, os novos movimentos sociais, os indignados, são uma amostra disso. Seu perfil é de uma contestação apaixonada por si mesma, uma contestação desagregada, cindida em grupos fechados, em suas práticas de consumo, fixados, como indicam os autores supracitados, na fabricação de identidades de síntese, ou identity shopping, sejam nacionais, políticas ou religiosas, através de fragmentos de história que boiam na mídia e na consciência coletiva, e remisturados para justificar suas fantasias de fraternidade seletiva e de dominação. Evidentemente, todos estes dispositivos servem apenas para branquear o sistema. A revolução se converte, assim, em uma ética pasteurizada, em um mostruário de estilos de vida. Os micronacionalismos e os movimentos independentistas europeus não escapam a essa dinâmica, tipicamente pós-moderna, de narcisismo e de fabricação de identidades. Uma dinâmica que se revela, entre outros fatores, na reescritura arbitrária da história, no uso do vitimismo e no afã de desconstrução das velhas nações europeias. Estas continuam sendo, pelo menos ainda, um dos obstáculos na construção da nova utopia. É preciso insistir. Os movimentos antissistema que se pretendem em luta contra o neoliberalismo se configuram na prática como um de seus melhores cavalos de Troia. Longe de constituir um reluzente contrapoder, os movimentos contestatórios fazem o jogo dos poderes instituídos, ao se limitarem a radicalizar os mesmos pressupostos,
ideológicos, sociais e políticos da globalização neoliberal. A emancipação do indivíduo, a dissolução das soberanias nacionais, a mestiçagem cultural são alguns dos seus vetores. Trata-se de uma confluência que tão poucos se esforçam em dissimular. Os intelectuais contestatórios da moda assinalam que coincidem em postular que é a evolução do capitalismo, quer dizer, sua intensificação e não sua interrupção, o que tornará possível sua superação. Este é o caso de correntes de esquerda radical, como o aceleracionismo, que se inspira nas teses sobre capitalismo e esquizofrenia, ou dos teóricos do império, Tony Negri e Michael Hart, com sua visão messiânica das multidões globalizadas como novo sujeito revolucionário. Poucas fraudes tão sangrentas quanto o discurso destes dois pretensos subversivos. Sua obra Império assinala o filósofo Jappe. Se dirige a um público bem preciso em termos sociológicos. Ele diz às novas classes médias que ganham a vida no setor criativo, informática, publicidade, indústria cultural, que eles representam um novo sujeito da transformação da sociedade. O socialismo será realizado por um exército de microempresários da informática. Não obstante, os sujeitos dessa multidão maravilhosa interiorizaram completamente os critérios da sociedade mercantil e suas criações dão o testemunho disso. Quase todos os produtos materiais e imateriais de hoje em dia são quinquilharias, incluídos, acrescentamos, os ativistas radicais inspirados por Negri e por Hart. Nossa época é fecunda em propostas subversivas, se bem estas têm um traço em comum. No fundo, se encontram cômodas no capitalismo. Isso é assim porque ocorre de compartilharem a convicção de que o capitalismo libera desejos, tecnologias e processos que permitem expurgar arcaísmos e rigidezes, tais como as soberanias populares e as identidades nacionais, ao mesmo tempo que assenta as bases de sua própria superação. O capitalismo, segundo os radicais da moda, será incapaz de conter os processos que ele mesmo faz surgir. O objetivo final não é a destruição do capitalismo, mas a reapropriação de suas bases materiais em um hipotético futuro pós-capitalista, no qual as nações e os povos, como as relíquias que são, estão chamados a se dissolverem em uma cidadania global de indivíduos nômades. Um final feliz como nunca se viu antes, mas que concorre com o neoliberalismo em sua versão mais extrema. Fronteiras abertas para as mercadorias, a mão de obra, os serviços e os capitais. Ausência de qualquer ideia de limitação, liberdade para todos. Nisso consiste uma revolução? Cabe, ao contrário, pensar, parafraseando Jappe, que uma autêntica revolução consistiria em abolir as quinquilharias ao invés de tratar de arrancá-las ao capital ao grito de "é nossa". Já à primeira vista, os bancos não parecem muito temerosos destes antissistemas. O sexo e a privatização da política. Resulta irônico pensar, e aqui há que render tributo ao gênio do neoliberalismo, que quase um século de teoria crítica contestatória
haja desembocado na ideologia oficial do novo capitalismo do século XX e XXI. A Escola de Frankfurt, ao rechaçar a crítica marxista da economia política, abria as portas para o liberalismo libertário e para a ideologia da emancipação, uma tarefa na qual a teoria francesa pós-moderna se destacaria para se converter com o politicamente correto norte-americano na ponta de lança teórica de todo esse processo. Nessa dinâmica se insere também o pós-marxismo de autores como Laclau, com sua chamada a uma radicalização da democracia através do ativismo de novos movimentos sociais, feministas, ecologistas, minorias étnicas e sexuais e por aí vai. O resultado não foi a superação do capitalismo, mas o exato oposto. Como qualquer outra luta coletiva, um autêntico combate anti-neoliberal só pode partir de uma recuperação da dimensão política. Mas isso é justamente o oposto do que fazem os lobbies comunitários nos quais Laclau depositava suas complacências. As lutas dessas minorias não advogam pela revolução, mas pela satisfação de suas exigências. Não combatem a exploração, mas a exclusão. Não aspiram à mudança, mas ao reconhecimento. Tudo isso no entendido de que tudo o que é privado é política. O axioma central da esquerda pós-moderna. O neoliberalismo não tem problemas como se retroalimentar dessa radicalização da democracia tão presente na boca da extrema esquerda. Na prática, essa politização da realidade cotidiana, o ativismo militante aplicado ao domínio dos costumes e das identidades individuais, reverte justamente na situação inversa, na despolitização do corpo social. Porque se tudo é política, nada é política. A política é a expressão da vontade geral e defesa de projetos coletivos. Se esfumaça e se dissolve em uma miríade de reivindicações privadas e de micronarrativas. Tudo isso é especialmente visível no debate sobre feminismo e identidades sexuais. Questões que conformam hoje o pão e circo pós-moderno. Como assinala o politólogo canadense Maxime Ouellet, os movimentos sociais, especialmente as feministas de segunda geração, tentaram repolitizar a esfera cultural com a fórmula "o privado é política", com o que a luta radical pela transformação da sociedade foi se convertendo de forma progressiva em lutas identitárias pelo reconhecimento, alimentando dessa forma o novo espírito do capitalismo. A esquerda pós-moderna desempenha um papel central nessa dinâmica, ao trufar sua retórica anti-neoliberal com um marketing de questões de gênero disfarçado de revolução. Uma mistureba que nos ativismos mentais da esquerda faz bastante sentido, como assinala o filósofo Trigano. Se o gênero é um fato social, a luta sexual substitui a antiga luta de classes, e a política se estende ao corpo e às relações sexuais. Nessa linha, o filósofo de extrema esquerda Badiou assinala que no materialismo democrático a liberdade sexual é o paradigma de toda a liberdade. Dessa forma, o corpo humano, a possibilidade de reconfigurá-lo, de adaptá-lo ou melhorá-lo conforme o próprio arbítrio, se configura como o último palácio de inverno que restava por assaltar. Não tem nada de estranho
que na era do neoliberalismo a questão da identidade sexual se eleve a paradigma de toda a liberdade. Este é o ponto de encontro em que todos coincidem, da direita conservadora até a esquerda radical chique. Assim se explica que os gays e outras minorias sexuais se hajam convertidos nos ícones do sistema, em algo como a quintessência dos valores europeus ou na reserva espiritual do Ocidente. No final das contas, trata-se da luta por antonomasia, aquela que, por mediação de uma cadeia de equivalências, sintetiza e absorve todas as lutas concomitantes. Um âmbito, da teoria de gênero, que alberga um paradoxo tão inquietante como pouco advertido. Do momento em que o sexo se considera um construto social, cisão entre sexo e gênero, qualquer tentativa de ancorar o indivíduo em um sexo determinado acabará sendo considerado potencialmente como algo discriminador e opressivo. A indeterminado sexual, o estatuto de máxima fluidez e abertura, se eleva assim à conditio sine qua non da emancipação humana. O que, em último estágio, poderia nos conduzir à negação do sexo, ou, como reclama abertamente a filósofa Mônica Wittig, a destruição do sexo para aceder ao status de sujeito universal. Em suma, uma ideologia castradora. Marxismo cultural, dizem alguns. Será? Ao explorar as origens norte-americanas do politicamente correto, o escritor francês Busquet chama atenção sobre o fato de que a economia psíquica norte-americana parece funcionar pela transferência de suas patologias ao mundo inteiro, como se aliviasse ao exportar suas fobias, sua paranoia, sua febre antisséptica. A história é antiga. Desde a ideologia castradora dos primeiros puritanos, que desembarcaram em Nova Inglaterra no início do século XVII, até o politicamente correto e o zelo inquisitorial dos novos vigilantes da virtude. O viés moralista e puritano do politicamente correto, e mais concretamente do feminismo americano, foi repetidamente enfatizado pela professora e feminista atípica Camille Paglia, que recorda como as sufragistas americanas se associaram no início do século XX à Liga da Temperança e à sua cruzada contra o álcool. Como consequência desse furor puritano, a lei seca deixou nos Estados Unidos um legado de criminalidade organizada, cujas consequências segue padecendo. O dogmatismo do bem, ou também conhecido como o bonismo, costuma ser uma receita garantida para o desastre. Seriam as políticas de gênero, como repete certa direita, outra forma de marxismo cultural? Não falta quem cite o livro de Engels, As Origens da Família, como um exemplo da intenção marxista de acabar com esta célula básica da sociedade, o que não responde à realidade. Engels denunciava as reivindicações feministas como produtos de uma sensibilidade pequeno-burguesa, a das mulheres que desejavam ocupar altos postos profissionais. Em sua visão, só uma perspectiva de classe, comum a homens e mulheres, permitiria a liberação de todos. Um enfoque com o qual, de certa forma, também concorda Camille Paglia, quando assinala que o feminismo atual privilegia os valores e preocupações de uma classe alta de mulheres profissionais,
mulheres que são apresentadas como o mais alto desideratum, a cúspide evolutiva da humanidade, mas que recorrem, enquanto isso, à exploração sistemática das mulheres da classe trabalhadora para o cuidado dos filhos e as tarefas domésticas. Por muito que se empenhe a rotina mental de certa direita, a ideologia de gênero e o politicamente correto são dois fenômenos com claras raízes nos Estados Unidos. Não há nos textos do marxismo clássico nada que inevitavelmente aponte para eles. Cabe mais pensar que nos encontramos aqui diante de neoliberalismo cultural puro e duro, por muito que a níveis retóricos se adorne de ranços marxistas. Cabe nos perguntarmos: respondem todas estas formas de neoliberalismo cultural a uma patologia norte-americana? Ainda que o politicamente correto pareça às vezes uma loucura, tal como no Hamlet de Shakespeare, há um método nela. Mais que um método, trata-se de uma lógica e de uma racionalidade implacáveis. Porque o neoliberalismo, muito mais que um conjunto de rapinas econômicas, é antes de tudo uma racionalidade, ou como assinalam os filósofos Dardot e Laval, o neoliberalismo é a nova razão do mundo. Trata-se de saber de que maneira a esquerda pós-moderna se inscreve nela. Maio de 1968 é um marco central na configuração de nosso mundo, uma efeméride que costuma ser celebrada como o umbral de uma nova era, a do indivíduo liberado e plenamente emancipado, uma gesta progressista associada ao patrimônio sentimental e moral da esquerda. Mas, para sermos exatos, é o neoliberalismo, mais do que a esquerda enquanto tal, o autêntico herdeiro do maio de 68. O neoliberalismo se situa na zona de conforto da história. Por uma parte, ostenta a atitude subversiva, inconformista e rebelde, que é típica dos intelectuais. Mas, por outra parte, sua rebeldia opera em benefício dos interesses dominantes. Por um lado, fornece a ilusão de estar a favor da história, de ser o porta-voz de um futuro que chegará de todas as formas. Mas, por outro lado, adota um ar agônico, como se estivesse em uma luta dolorosa com as forças escuras do passado. Definitivamente, o europeu da transgressão mais confortável da dominação. Os partidários do neoliberalismo se sentem desde sempre, aconteça o que acontecer, rebeldes. É impossível ler Hayek e não sentir algum momento que se é o último homem livre no mundo de pesadelos de George Orwell ou Huxley. Sua obra, como a de Popper, Becker e Buchanan, está escrita contra o establishment. Os partidários do neoliberalismo sempre podem se apresentar como rebeldes, iconoclastas, marginais defensores da liberdade, contra a ordem burocrática estabelecida. E por isso são verdadeiramente herdeiros do espírito de protesto dos anos 60. A ideia neoliberal básica sobre liberdade e emancipação é, no fundo, bem simples. Todos somos empresários ou todos seríamos empresários se não fôssemos oprimidos por um Estado que nos impede. Como veremos, entre o homem empresário do neoliberalismo e o indivíduo empoderado da esquerda pós-moderna, há uma linha muito tênue. Contrariamente aos estereótipos da extrema esquerda, o neoliberalismo não se reduz a um ultracapitalismo sem freios.
nem a uma maquinação de financistas inescrupulosos, nem a um desmantelamento dos serviços públicos. O neoliberalismo tem algo disso tudo, mas de imediato não está aí a sua essência. Não se trata tampouco de uma ideologia repressiva e retrógrada, como rotineiramente afirma a esquerda. É o oposto. O neoliberalismo é revolucionário, emancipador e libertino. E são precisamente os poderes públicos, os poderes do Estado, que empurra rumo a essa liberação. Se dentro do neoliberalismo há repressão, é a que o sujeito se impõe de forma autônoma. Se há exploração, é a que o indivíduo exerce sobre sua própria vida. O neoliberalismo é, acima de tudo, uma cosmovisão, uma forma de ser e de estar no mundo. O neoliberalismo vai um passo além do homo economicus, do marxismo ou do capitalismo. O protótipo do neoliberalismo é o homem empresário, ou mais exatamente, o homem empresário de si mesmo. Todo ser humano leva um empresário em sua alma, cantam os neoliberalistas. O neoliberalismo, assinala o sociólogo francês Laval, adota sempre ares de evidência de conformidade a um movimento natural da sociedade, a uma realidade a qual governantes e governados devem se adaptar. Mas essa realidade, e aqui está a armadilha do neoliberalismo, é feita de situações criadas, de regras estabelecidas, de instituições construídas que dão fôlego às condutas. O neoliberalismo não é a mão invisível do liberalismo clássico, mas um voluntarismo e um construtivismo. É a mão bem visível do Estado, que é atual, quando assim é requerido, para fazer a engenharia social necessária e adaptar a sociedade aos moldes neoliberais. O neoliberalismo tem um sonho: estender de forma ilimitada um modelo de competitividade ao qual os sujeitos deverão se adaptar funcionando como empresas, quer dizer, como unidades de capitalização privada. Nessa tessitura, o mercado já não é um fato ou um meio natural, mas um espaço normativo que uma política econômica e legislativa permite emergir, manter, corrigir e ampliar. Melhor dito, essas coisas existem, mas como kits identitários de consumo, como realidades fluídas e maleáveis, como moda fusão, simulacro e vintage. O Último Homem de Nietzsche é uma startup individual que pensa de forma global e se identifica pela fidelidade às suas marcas. A Revolução veste Prada. Em uma obra já clássica, o Bourdieu assinalou que a filosofia social da fração dominante da classe dominante já não se apresenta como defensora, mas como crítica frente ao estado atual das coisas, o que lhe permite acusar de conservadorismo a todos os que resistem à mudança. O poder já não teme a crítica, ao contrário, a mobiliza. Há que mudar constantemente ou parecer que se muda em todas as ordens da vida. Bourdieu chamavam este fenômeno de conservadorismo reconvertido, frente ao conservadorismo declarado, que seria o próprio das frações declinantes das classes dominantes. As elites no poder mudaram de ideologia. Essa é a realidade. Mas qual a função da esquerda nesse contexto? Como é sabido, o neoliberalismo é uma das feras negras do esquerdismo bem pensante.
Mas a retórica antineoliberal da esquerda não nos deveria conduzir ao engano frente ao neoliberalismo, assimilando normalmente ao ultraliberalismo ou ao capitalismo selvagem. A esquerda moderada passou a reivindicar o social liberalismo, que seria uma espécie de liberalismo respeitável. Mas isso é simplesmente impossível. Como sempre, a esquerda sempre divagando em utopias. O neoliberalismo é uma racionalidade global que abarca todas as dimensões da existência e não admite uma prolongação desse mesmo no plano social. Se pensamos que há um social-liberalismo que se contrapõe ao neoliberalismo, incorremos em uma analogia escorregadia. Na prática, o chamado social-liberalismo não é mais do que um neoliberalismo de esquerda, o que está muito longe de ser contradição. Afinal de contas, como escolha consciente dos estados, o neoliberalismo é uma engenharia social e não um modelo político. Por isso, admite uma ampla gradação da intensidade das intervenções estatais, por isso admite um jogo relativo entre diferentes versões de si mesmo. Como estratégia adaptativa, o neoliberalismo desenvolve uma versão de esquerda, o que é especialmente visível nas políticas culturais. E aqui adquire sua relevância a esquerda pós-moderna. Essa esquerda pós-moderna é o ariete da engenharia social do poder, é o porta-estandarte do neoliberalismo cultural. Este sempre se apresenta como revolucionário, como favorável à mudança, como disposto à ruptura. Esquerda radical, esquerda antissistema, com suas caretas radicais e poses iconoclastas, a esquerda pós-moderna é tão perigosa para o neoliberalismo como um gato de bengala. Ela mesma é a vanguarda cultural do sistema. E muito mais do que isso. O que se costuma omitir é que a configuração cultural do neoliberalismo afunda suas raízes nas elaborações teóricas da esquerda pós-moderna. Neste aspecto, resulta fundamental o legado do último grande filósofo estrela do século XX, que é Michel Foucault. Tudo confluiu em sua vida e em sua obra para fazer de sua figura um ícone dos novos tempos. O filósofo carismático e maldito, o desconstrutor da sexualidade ocidental, o pensador do corpo e dos prazeres, o evangelista dos marginalizados e dos excluídos. Michel Foucault é o guru no qual confluem todas as fugas para a frente da pós-modernidade tardia. Ele é o patrão da teoria de gênero, das identidades fluídas, da nova era trans, uma era sem tabus cujo advento ele havia propiciado, entregando sua própria vida em oferenda martirial. Um santo, definitivamente. Ou, segundo a expressão de Busquet, em sua brilhante desconstrução do mito, o FDP São Foucault. Porém, para falar com expressão típica de seus discípulos, há algo de problemático em seu legado. Uma herança incômoda que os custódios do mito, por mais piruetas e contorções que façam, não conseguem dissimular. E esse algo é a sintonia, quando não a identificação implícita entre Foucault e o neoliberalismo. Foucault neoliberal, eis aqui um assunto embaraçoso. O neoliberalismo ocupa um lugar importante em seus últimos escritos. Michel Foucault morreu em 1984, ao ponto de que o autor de Vigiar e Punir parecia seduzido por esta doutrina.
O que poderia encontrar Foucault de sedutor no neoliberalismo? Para compreender isso, é preciso partir de um dado. Foucault foi, ao longo de toda a sua vida, um pensador obcecado pelo poder. O problema do poder é o eixo ao redor do qual gira toda a sua obra. Nela, quase tudo se interpreta em termos de poder ou luta de poderes. Mas Foucault era um filósofo pós-moderno, o que significava que ele não podia pensar o poder em termos clássicos da filosofia política, um enfoque que ele abertamente desprezava. Ele se aborrecia com as interpretações totalizantes, o marxismo é um exemplo, e não queria se limitar a uma crítica das instituições. Seu verdadeiro inimigo era muito mais amplo. Este consistia em todo o sujeito, quer fosse o Estado, a sociedade ou o inconsciente, suscetível de encerrar o indivíduo em uma determinação global, qualquer esta fosse. Aos olhos de Foucault, a ideia de limite é infausta, posto que contradiz a faculdade de experimentar a multiplicidade inesgotável das experiências. Daí o seu interesse pelos anormais e seu empenho recorrente por subtrair os loucos, os presos e os homossexuais de toda forma de encarceramento e de categorização inívoca. Sujeito, eis aí o inimigo, na medida em que ao seu redor da ideia de sujeito que a tradução metafísica ocidental elaborou, o conceito filosófico de identidade. Essa identidade que ancora o indivíduo em um conjunto de determinações coletivas, nação, raça, sexo, religião, e que se converte assim em sinônimo de fascismo. Todo o empenho de Foucault e da teoria francesa e dos estudos pós-modernos será desconstruir essas identidades para substituí-las por identidades flutuantes, mutáveis, indeterminadas. Foucault é o filósofo dos tempos líquidos. Mas aonde fica o neoliberalismo nisso tudo? No campo da crítica social, o Foucault propõe uma inversão de prioridades. Se bem as desigualdades econômicas e a miséria continuam existindo, em sua opinião, esses problemas não se apresentam com a mesma urgência de antes. O Foucault é pós-revolucionário na medida em que é pós-moderno. Para ele, vigiar e punir a crítica das grandes estruturas econômicas responde, no fundo, a uma problemática do século XIX, enquanto que, em nossa época, o autêntico problema se apresenta ao nível dos pequenos poderes e das estruturas difusas de dominação que hoje se revelam como os problemas fundamentais. A utopia de Foucault consiste em uma sociedade desembaraçada de mecanismos disciplinares, de dispositivos normalizadores e excludentes. Nesse contexto, o Leviatã estatal se configura como o adversário a abater, segundo a máxima repetida pelos apóstolos do livre mercado, de que se governa sempre demasiado. É o momento da consagração americana de Foucault. Ao fim dos anos 70, o neoliberalismo estava virando a esquina. Era a era de Milton Friedman e dos Chicago Boys, o momento em que, cansado da velha Europa, Foucault descobria fascinado os bairros gays de Nova York e São Francisco, a subcultura homossexual masoquista, as praias da Califórnia, o LSD, o ópio e a cocaína. Os anos 80 são os anos da
teoria francesa nas universidades americanas, o fenômeno Foucault é um produto meramente americano. Liberdade de escolher, a apologia do mercado, o mantra neoliberal por excelência, tinha que resultar forçosamente grato aos ouvidos de Foucault. Afinal, se cada indivíduo é uma empresa que se auto-administra em função de uma ilimitada liberdade de escolha, que outro sistema, senão a mercantilização geral da vida, permitirá ao indivíduo escapar de qualquer gênero de determinação? Foucault é também o filósofo da construção de si mesmo, da bioestética e da estilização da própria existência. Esculpir a própria vida como uma obra de arte. Mas o narcisismo, já vimos isto antes, é um dispositivo neoliberal dirigido a estimular a competitividade e se situa, ademais, no centro de tudo isso que se tem chamado, com toda razão, de capitalismo da sedução ou capitalismo artístico. Estamos aqui muito longe, não só da luta de classes, como da simples luta contra as desigualdades. Foucault, um filósofo contra o poder, em sua relação com o poder parece no mínimo ambígua. Ele parecia certamente fascinado, alguns de seus alunos assim o recordam, pela ideia de vigilância, domínio e punição sobre os corpos. Sua história da sexualidade e sua fixação com o estudo das instituições que encerram e castigam os indivíduos, a prisão, o manicômio, a escola, assim testemunham. De Foucault parte a identificação capital na esquerda pós-moderna entre poder e dominação. Deste enfoque se desprende uma derivação política importante. Ao colocar sob sua mira as formas concretas e visíveis de poder, o Estado e as instituições disciplinares, sem se interrogar sobre sua substância, os novos movimentos contestatórios participam na consolidação da lógica de dominação despersonalizada própria do capitalismo. Com aqui chegamos ao miolo neoliberal da esquerda pós-moderna. Mas a esquerda pós-moderna é libertária? Mas o neoliberalismo também é libertário. O neoliberalismo americano teria a simpatia de Foucault porque nos desembaraça finalmente de toda a tradição filosófica, antropológica, psicológica e sociológica que tenta contabilizar os fatores que levam um indivíduo a se comportar de tal ou qual maneira. A microeconomia varreria todos esses saberes ao limitar ao cálculo custo-benefício os motivos da conduta humana. A utopia neoliberal é a de uma sociedade aliviada de mecanismos disciplinares externos. Claro que o problema é que estes reaparecem de forma interna, ao serem substituídos pela autoexploração que o homem empresário exerce sobre si mesmo. Mas os princípios libertários sempre estão a salvo, porque esta sociedade, por mor da competitividade, não só torna possível, como estimula a manifestação de fenômenos desviados, inovadores e diferentes. O direito à diferença será um de seus leitmotiv e o empoderamento das minorias um de seus objetivos centrais. Mas desde uma ótica neoliberal, o que é o empoderamento, senão a transformação subjetiva dos excluídos para torná-los mais competitivos, para adaptá-los às exigências da aceleração em uma sociedade em movimento perpétuo? Neoliberalismo em estado puro.
A esquerda pós-moderna reabilitou a imagem do Lumpen até investi-lo de uma missão redentora. A popularização do termo Lumpen proletariado vem de Karl Marx, que em sua obra O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte o acompanha de epitetos como enxertos degenerados e aventureiros da burguesia, vagabundos, ex-presidiários, prófugos, golpistas, saltimbancos, punguistas, escrevedores, alcoviteiros, ladrões, mendigos e toda essa massa difusa e errante que os franceses chamam de boemia. Pelo teor dessas palavras, está claro que Marx considerava o Lumpen como um submundo parasitário, carente de consciência de classe. Definitivamente como um obstáculo para a luta do proletariado. Muito diferente é a perspectiva pós-moderna. Em sua obra A Razão Populista, Laclau assinala que não serão os trabalhadores os forjadores da hegemonia do futuro, senão que esta é uma tarefa reservada aos elementos que se mantêm estrangeiros ao sistema, as minorias oprimidas e o lumpen proletariado, entendido este de forma extensa. O que interessava a Laclau no lumpen é que este representa a heterogeneidade total, o ponto de ruptura, o extramuros do sistema. Para desenvolver esta ideia, o teórico argentino desenvolve toda uma crítica da dialética de Hegel e de Marx a partir de posições pós-modernas e muito inspiradas pela ideologia terceiro-mundista. Segundo seu raciocínio, carregado de pretensiosa verborragia acadêmica, em virtude de sua heterogeneidade radical, o lumpen viria a sintetizar as reivindicações de toda uma caravana de movimentos sociais, feministas, homossexuais, negros, deficientes, imigrantes e por aí vai, mais ou menos inadaptados perante o sistema. Trata-se da famosa cadeia de equivalências, na qual Laclau punha suas esperanças revolucionárias. O lumpen participa de ambas noções e, ao se misturar com as lutas das minorias oprimidas e ao se fundir com as reivindicações sociais em grande escala, introduz um elemento de antagonismo radical, que será saudado com a formação de uma nova hegemonia e construção de um novo povo. Um esquema que explica, entre muitas outras coisas, o interesse da esquerda pós-moderna por abrir as portas a uma imigração massiva de impossível absorção. Mas a ideia não é nova, trata-se da elaboração pomposa de um enfoque que já havia sido desenvolvido em sua época pela Escola de Frankfurt, a partir do seu menosprezo elitista pela classe trabalhadora. Marcuse considerava que a consciência revolucionária só poderia brotar fora dela, de forma que seriam as mulheres, as pessoas de cor, os movimentos anti-imperialistas na periferia do sistema, os intelectuais e boêmios, os que poderiam proporcionar à classe trabalhadora não somente a fagulha revolucionária, mas também algo bem mais elusivo, uma nova sensibilidade. Estes seriam os novos catalisadores da revolução, os que encarnariam isso que André Breton, de forma original, denominava o grande rechaço. Na mesma linha se situava o Michel Foucault, quando reivindicava a proliferação de lutas identitárias, como forma de redistribuir o jogo de poder na sociedade. Em Foucault, quase nada é o que parece à primeira vista. Para se ter ideia da ambiguidade de suas posições,
tanto sobre o neoliberalismo como sobre o papel social do lumpenproletariado, há um elemento que resulta revelador: sua posição a favor de um sistema de subsídios públicos para as classes marginais. Em sua obra Nascimento da Biopolítica, o filósofo se mostra partidário do subsídio público para aqueles que, por um motivo ou outro, se mostrem resistentes a um trabalho normalizado. Michel Foucault pensou isso nos anos 70. Estamos em 2025 e isso já se concretiza com raízes profundas. Neste ponto, o filósofo aderia à ideia do imposto negativo sobre a renda, proposta pelos economistas Martin Friedman, como ideia para lutar contra a pobreza extrema. Uma proposta que, apesar das aparências, não deriva de uma inquietude igualitária, mas do oposto, da ideia de que é preferível subsidiar diretamente os indivíduos do que os serviços sociais. Para Foucault, o sedutor da ideia consiste precisamente na não seletividade dos critérios de atribuição do subsídio, a ideia de que o Estado renunciaria assim a distinguir entre bons e maus pobres. As ajudas econômicas seriam destinadas a todos aqueles que se situam por baixo de uma faixa de renda, com independência dos motivos de sua situação. Aos olhos de Foucault, esse sistema permitiria romper com a normalização dos comportamentos imposta pelas velhas instituições centralizadas e estatistas. O que não deveria estranhar, afinal de contas, para Foucault, a Seguridade Social, instituição orientada para um modelo de pleno emprego, é um dos instrumentos burocráticos e disciplinares erguidos pelo Estado para controlar os corpos e as condutas. Música para os ouvidos neoliberais, partidários de subvencionar o lumpen, se com isso puderem ao mesmo tempo se livrar dos serviços sociais. Vivemos em uma época na qual as revoluções se proclamam a partir das passarelas de moda, a partir dos tapetes vermelhos de Cannes e a partir das páginas da Vanity Fair. Desde a Revolução Sexual dos anos 60, todas as revoluções parecem um caráter prêt-à-porter. Mais que imperativos econômicos ou políticos, a revolução é uma questão de catálogo ou de menu. Revolução feminista, revolução vegana, revolução transgênero, revolução animalista, revolução colorida. Trata-se de escolher o que mais nos agrade. Nossa identidade se expressa em nossa escolha. Na sociedade de consumo, a contestação é chique, fotogênica e criadora de tendências. Se desdobra em escala global, coreografada pelos meios de comunicação, pelo show business, pelas Nações Unidas, pelos governos e por George Soros e sua trupe. A contestação se nutre das formas em voga do pensamento nômade, das modernices de obsolescência programada, das lutas contra velhos e novos fantoches, da condenação de tudo aquilo que não esteja alinhado com a ordem neoliberal, como populista, como nazi, como stalinista. Na verdade, como assinala Laval, trata-se de uma contestação que está falsificada de antemão, porque só denuncia o que já não está nem na ordem do dia, nem na agenda do poder governamental. A contestação serve como uma contramanobra do poder, que utiliza a denúncia para se relegitimar a partir da mesma força daquilo que aparenta atacar. Sua função é participar no coral da sociedade aberta, um simulacro de pluralismo por trás da qual
se oculta um vasto partido transversal, um partido do centro, protegido e blindado por uma concepção judicializada do pensamento e pelo zelo vigilante do politicamente correto. Quem foi o principal factotum de todo este desenvolvimento? A esquerda pós-moderna é a que consumou essa revolução na revolução. A problemática identitária substituiu a problemática da exploração. O combate pelo respeito, a inclusão e a dignidade substituiu o combate pela redistribuição das riquezas. A luta contra os efeitos da desigualdade substituiu a luta contra as causas da desigualdade. Na era pós-moderna, os protestos se conjugam não a partir do plano racional e político da rebelião, mas a partir do registro sentimental e moralista da indignação. Dizia o Sartre, nos anos 1960, que nos encaminhávamos a um marxismo moral, o que equivale a dizer a dissolução do marxismo. A partir dos anos 80, o socialismo científico se verá substituído por um fervor samaritano a favor dos excluídos, dos deserdados, dos humilhados e dos ofendidos. Nada há de estranho em que a esquerda pós-marxista conflua, em muitos aspectos, com um cristianismo social que substitui o ódio à pobreza pelo amor aos pobres. Uma evolução ideológica que resulta muito funcional para os interesses neoliberais. Esquerda e direita, progressistas e conservadores, vermelhos e fachos, os desgastados cabrestos destinados a desviar a nossa atenção. É preciso pôr a linguagem e o pensamento em dia. A esquerda pós-moderna é a ordem neoliberal, mantém uma relação simbiótica. E essa é a realidade. Uma simbiose que cristaliza teoricamente, nunca se insistirá o suficiente nisso, em Michel Foucault, na teoria francesa e na pós-modernidade made in USA. Toda essa nebulosa intelectual que encarna a transição de uma era idealista e dialética, a das lutas e projetos coletivos, à era pós-metafísica do indivíduo deshistorizado, emancipado de qualquer determinação que lhe ultrapasse. A partir dos anos 80, toda a esquerda pode ser considerada, em maior ou menor medida, como discípulos de Michel Foucault. O objetivo final? Uma globalização de rosto duplo, pós-ocidental no plano cultural e ocidental no plano de valores. Aqui quer dizer extensão universal do princípio da livre concorrência e um capitalismo que, desembaraçado de qualquer referência arcaica, será assumido como norma geral da vida. Trata-se de um pensamento único que dá ares de evidência, que se impõe como a ordem natural das coisas, uma ordem frente à qual não cabem mais alternativas, além das próprias da franja de lunáticos ou das ideologias odiosas e inapresentáveis. É o famoso não há alternativa de Margaret Thatcher. Quando em 1984 George Orwell imaginava a figura do grande irmão, do Big Brother, não sabia que este adotaria várias décadas depois a aparência de um tirano cruel e sanguinário, mas a forma impessoal e ubíqua do outro, do Big Brother ao Big Other,
itinerário de uma guerra contra as liberdades. Quem ou o que é exatamente o Big Order? Há alguns anos, o romancista francês Jean Raspail se referia a ele nestes termos: o Big Order patrulha em todas as frentes, se apropriou da caridade cristã, aquela que devemos ao nosso próximo, e a desviou em seu proveito, atribuindo-se os méritos. O Big Order, continuava Raspail, é como o filho único do pensamento dominante, da mesma forma que Jesus é o Filho de Deus e procede do Espírito Santo. Se insinua nas consciências, engana as almas caridosas, semeia a dúvida nos mais lúcidos, nada lhe escapa e não deixa que ninguém escape. Sua palavra é soberana e o bom povo o segue hipnotizado, anestesiado, preenchido como um ganso por uma massa de certezas angélicas. O Big Order não é um rosto concreto, mas uma multidão. É a vanguarda e a personificação da multidão, um dispositivo suprapessoal que nos observa e nos vigia. O Big Order é uma das maneiras pelas quais se manifesta o grande herói do nosso tempo, a vítima. É também o disfarce de uma realidade tão velha quanto o homem, o poder. A construção do outro como objeto de culto pós-moderno parte, como não poderia deixar de ser, também da Escola de Frankfurt. Ao voltarmos novamente a este fecundo clube filosófico, convém insistir mais uma vez em que não nos encontramos aqui diante de um desdobramento do marxismo cultural, mas de pós-marxismo. Como sabemos, o interesse dos intelectuais se diria principalmente ao homem e à sociedade, não à econometria ou à justificação do determinismo econômico. O objeto da sua preocupação eram os conflitos que emanam da alienação dos indivíduos. Dois resultados nefastos, segundo os teóricos, de uma sociedade totalmente administrada e hierarquizada. A progressiva deificação do outro responde também a esta deriva psicologizante. O outro se configura como um vigia moral que nos impele a abandonar nosso egoísmo, a submergirmos em correntes de empatia, a nos abrir à alteridade. Do que se trata, finalmente, é de superar a alienação e a reificação que oprimem os indivíduos através de um processo de identificação com aquilo que não é nós, de fusão com aquilo que se encontra mais além de nós, o outro. Em seu culto ao outro, a teoria crítica assume o papel de sentinela da esperança, algo como o vigia que anuncia a proximidade de uma costa salvífica. Os teóricos adotam aqui um contraponto místico escatológico, no qual se adverte uma sensibilidade judaica muito marcada pelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial. A identidade do outro adquire, assim, traços sagrados e redentores, enquanto que a própria identidade se desvaloriza. Esta veia redentora, muito visível, por exemplo, no pensamento utópico de Bloch, explica a influência que a teoria crítica exerceu sobre a teologia da libertação latino-americana, dando lugar a uma vulgata junto às reivindicações terceiro-mundistas, com o discurso sobre a culpa, a dívida histórica do Ocidente, um argumento, o da culpa, também muito explorado por Jean-Paul Sartre. O outro é, por definição, quase sempre
quase sempre uma vítima. E ao assumir sua consciência culpável, o Ocidente assume uma visão romântica das identidades alheias e o rechaço pela sua própria. Trata-se de uma atitude em cujo fundo ferve a velha ideia do bom selvagem de Rousseau, o ilustre pioneiro na idealização ocidental do outro, a ideologia sem fronteirista e a visão seráfica da imigração como um fato globalmente positivo, dogma oficial do establishment mundialista, bebe dessa visão arrebolada do outro como fonte de graças e bênçãos. O Big Order se ergue como o grande tótem dos tempos pós-modernos, como a última e definitiva instância no Tribunal da Humanidade. Como última e definitiva instância, seu processo de construção reúne duas temáticas que se retroalimentam, a da identidade e a da vítima, duas ideias basilares da esquerda pós-moderna.